Boa tarde, quarto ano. Estamos dando início à nossa segunda aula de hoje. E nós vamos estar aí, falando sobre manual que está na apostila páginas 29 a 35. Então, nós vamos ver aí algumas coisas que vão aparecer nesse texto que são importantes, então, para que nós possamos logo depois fazermos o exercício. Vamos lá, então. A Esther vai ler para mim manual e esse pedacinho aqui até o ponto de interrogação. Pode começar, Esther. Oi, leitor. Não é nada fácil ser cientista. Não, aqui em cima, Esther, aqui em cima, manual e essa parte aqui, Ah, tá. Manual. Um cientista desenvolve e sistematiza conhecimentos adquiridos por meio de pesquisa, observação e experimento. Existem muitos personagens cientistas. Você conhece algum? Ótimo, agora a Esther vai explicar. Aí eu vou pedir para a Alanis ler o título e até a palavra turma. Oi, leitor. Não é nada fácil ser o cientista da turma. Ok. Maria de Fátima, até a palavra coisa. Pode começar. Coisa. Por isso, a visão de perfeição por isso manual é detalhes das melhores agora, as competências de você. Ok. Como o áudio da Maria de Fátima está um pouquinho baixo, eu vou pedir para a Roberta ler aqui do tem até a palavra coisa e depois a Emanuele vai ler até o você, ok? Então vamos lá, Roberta, pode abrir o microfone. Tem sempre alguém pedindo para eu consertar um brinquedo ou explicar como funciona algumas coisas. Ok. Vamos lá, Manu? Por isso, a minha última invenção foi este manual. Ele traz as minhas melhores experiências e conta um pouco sobre o mundo da ciência. Agora que tal descobrir o cientista que existe em você? Obrigada a todos que leram. Então, nós temos aqui o Manual do Cientista, que é o Franjinha, que é um dos personagens da turma da Mônica. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos ter aqui uma série de coisas aqui, importantes. Eu vou pedir a alguém agora que ainda não tenha lido, que queira ler, vai ler para mim aqui, o que é a aerodinâmica. Quem gostaria de ler, que ainda não leu? Eloá, pode abrir o microfone. Pode ler, por favor. Aerodinâmica. Ciência que estuda a força do ar sobre qualquer coisa que... Os engenheiros usam as leis da aerodinâmica na hora de projetar aviões e carros. Então, olha só, aqui, Eloá acabou de ler o que significa aerodinâmica. Então, é a ciência que estuda a força do ar sobre qualquer coisa que esteja em movimento. E aí, essas leis, né, os engenheiros usam essas leis para projetar, então, os aviões e os carros. Aí eu vou pedir a Alanis que leia essa primeira parte aqui, de aeronáutica até condutor elétrico, e depois a Rebeca vai ler filamento e fonógrafo. Pode abrir o microfone, Alanis, e ler essa partezinha aqui. A aeronáutica é o estudo das viagens aéreas e das aeronaves. Pode ler. Androide, robô com forma humana. Isso. Com condutor elétrico, material por onde pode passar uma corrente elétrica. Ok. Aí agora a Rebeca vai ler essa parte aqui e a Ana Lubase vai ler essa parte aqui. Pode abrir o microfone. Pode ler, Rebeca. Filamento.
Filamento. Fio fininho de metal que fica dentro das lâmpadas elétricas. Ele acende quando é aquecido pela corrente elétrica. Fonógrafo. Aparelho antigo que toca sons gravados em discos metálicos. Ok, muito obrigada. Ana Lubase, pode abrir o microfone. Corrente elétrica é a passagem da energia elétrica através de um condutor elétrico. Isso. Ficção científica, história imaginária baseada em temas científicos. Muito obrigada, galerinha. Aí agora eu vou fazer o seguinte, a Lavínia vai ler essa parte aqui, ó, do hidroavião até isolante elétrico, e o João Paulo vai ler patente até robótica, e a Roberta o finalzinho aqui, de motor. Vamos lá, Lavínia, pode abrir o microfone. Hidroavião. Avião capaz de decolar e pousar na água. Ímã. Objeto que atrai certos objetos metálicos. Isolante elétrico. Objeto que não deixa passar corrente elétrica. Show. João. Patente. Documento que prova quem é o dono de uma invenção. Máquina programada para realizar várias tarefas. Robótica, técnica de construções de robô. Ok. Motor é aquilo que movimenta uma máquina. Motor a combustão tipo de motor, usado em carros e aviões, funciona com combustível. Ok, olha só quanta informação nós temos aqui. Aí eu preciso de alguém agora que lê essa partezinha aqui para mim, que ainda não leu. Tem alguém que gostaria de ler, levantando a mão aqui no chat para a tia? Esther, tudo bem então? Vamos lá? Pode ler, Esther. Teste satisfatório. Se alguém encosta o dedão sem querer, o que faz? Tira logo o dedão de lá. E quando o espécie no espinho, encolhe o braço rapidinho. São chamadas de reflexos. Ok, muito obrigada. Então vamos lá, olha só quanta coisa que vocês estão aprendendo aí, lendo esse monte de coisas. Caio, pode abrir o seu microfone. Você vai ler esse parágrafo aqui para ti, ó. Os reflexos até a palavra perigos. Pode abrir o microfone para você ler. Caio do quarto C. Ok, Caio? Quer ler? Alguém quer ler, pessoal? Então aqui, ó, esse pedacinho aqui para ti, que é o finalzinho do texto. Davi Ribeiro, pode abrir o microfone, Davi. Leia esse parágrafo aqui para ti, por favor. Meu Deus. Aqui, ó, os reflexos. Qual? Aqui, ó, os reflexos. Os reflexos são. Então, Então, você vai ler esse pedacinho aqui, lê para ti. Os reflexos. perigosos. Ok. Vamos lá. Beatriz, lê, por favor, esse parágrafo aqui de novo para ti, ó. Os reflexos. Pode abrir o microfone. Os reflexos são movimentos que a gente faz sem pensar para defender o nosso corpo de perigos. Pode ler esse segundo aqui também. O próximo. Você quer testar o seu reflexo? Então, peça para um amigo bater uma palma bem na frente dos seus olhos e tente não piscar. Piscou? Tenta de novo e de novo. Ok. Vamos lá. Maria de Fátima, no final, até a palavrinha eles. Pode abrir o microfone.
No final, você vai ver que é quase possível não fechar os olhos, porque os reflexos acontecem sem que a gente tenha controle sobre eles. Ok? A Alanis vai ler de outro até mexerá e o Caio vai ler o restinho aqui. Pode abrir, Alanis, por favor? Outro reflexo fácil de testar é o do tendão do coelho. Se você der uma batidinha de leve neste tendão, a sua perna mexerá. Agora, Isso Caio. acontece porque com a pancadinha o músculo se contrai automaticamente. Para fazer esse teste, tome cuidado, não vá pedir para a Mônica bater, hein? Entenderam, né, gente? Porque a Mônica ela é muito tranquila, ela é muito carinhosa, principalmente quando ela tá com o coelhinho dela, Sansão, na mão, ela é uma pessoa muito tranquila, né? Então imagina a gente pedindo a Mônica para fazer esse teste. Então aí realmente, se uma pessoa vir bater palma assim, na frente, né, na sua frente, assim, na direção dos seus olhos, claro que nós vamos piscar. Vocês já devem ter andado aí em carros em que às vezes estava chovendo muito e a água cobre, né, aquela parte de cima ali da frente do carro, a gente tende até a fechar os olhos. Que a sensação, né, que nós temos é como se a água fosse cair na gente. E essa do joelho é só vocês ficarem sentados, normais, com a perna dobradinha. Se você der uma batidinha de leve aqui, a sua perna vai fazer isso, ó, ela vai levantar. Então, é um reflexo que você tem aí. Mas lembrando que nós não podemos chamar a nossa amiga Mônica, porque a Mônica ela é muito tranquila, ela é extremamente light, entendeu? O coelhinho Sansão dela é apenas um bichinho de estimação, ela só carrega ele para, né, fazer carinho nas pessoas, enfim. Quem conhece a Turma da Mônica aí sabe muito bem como a nossa personagem é top, né? Exatamente aquela coisa assim, tranquilinha, tranquilinha, né? Então vamos lá, pessoal. Agora nós temos aí a página 34 para ser respondida. Então nós vamos ver aí o exercício 2. Nós estamos vendo aí o manual. Vocês viram uma série de informações dentro desse manual. Aí no exercício 2 diz assim: as páginas que você leu indicam o que é o manual. Vocês viram aí que essa parte da apostila, nós temos várias coisas escritas aí ao longo dessas páginas. Vocês vão marcar para mim aí o que esse manual indica. Quem já fez, segura aí, não coloca a resposta no chat, a não ser se for no privado, enquanto a galerinha que não fez vai estar respondendo agora. E lá no 3 diz assim: inicialmente, Franjinha apresenta ao leitor uma justificativa para a criação de seu manual. Que justificativa é essa? O que o Franjinha fala lá no início do texto para o leitor dele que justifica, então, a criação desse manual? Aí você vai colocar a resposta no 3 aí para mim. Então, quem já fez, só coloca a resposta no chat para mim, no privado, tá? Para que ninguém veja aí a resposta enquanto a galerinha está pensando. Ó, eu vou dar uma dica no exercício número 2. Olha a dica que a tia Lê vai dar. Tem mais de uma resposta. Então, no exercício 2, vocês terão que marcar X em mais de uma resposta. Então, leiam todas as 5 alternativas e prestem atenção no que esse manual trouxe aí nas páginas, né, que vocês foram lendo aí ao longo da nossa aula, o que elas indicam. Então, vou repetir. Exercício 2 tem mais de uma resposta. E no 3, vocês vão colocar aí para mim qual foi a justificativa que o nosso colega Franjinha, né, deu para criar, então, o seu manual. Então, prestando bastante atenção aí, que na hora que os colegas estavam lendo, a pessoa que leu essa parte, ela deu essa resposta aí. Tia, como é que eu vou achar? Você tem que voltar aí nas páginas, lembrando que a nossa atividade, ela começa na página 29. Então, da página 29 até a 34, nós temos aí um monte de textos. E aí, no finalzinho da 34, que começam os exercícios. Enquanto vocês estão pensando, eu vou lendo as alternativas para vocês descobrirem o que vocês irão marcar. Está dividido em partes marcadas
por diferentes títulos, está organizado em apenas uma parte, traz definições científicas, conta a história de como Franjinha se tornou cientista, propõe experimentos. Tá mamão com açúcar, hein? E aí, pessoal? Vamos analisar essa coluna aqui do lado esquerdo, ó. Dessas duas aqui, está dividido em partes marcadas por diferentes títulos, ou estar organizado em apenas uma parte? Coloca no chat para mim que eu vou olhar a resposta de vocês. Aí pode ser agora aberto, tá? Não precisa ser no privado, não. Qual dos dois vocês marcariam? O primeiro ou o segundo? Deixa-me ver as respostas aqui no chat. Já tem um monte de gente colocando. Deixa-me ver. Vamos ver se a galera que colocou essa alternativa acertou. Lá no chat tem um monte de gente colocando assim, que o manual está dividido em partes marcadas por diferentes títulos. Quem prestou atenção na leitura e que olhou o texto aí, com certeza marcou a primeira alternativa que está correta. A segunda, se eu disse que ele está dividido em várias partes, a segunda eu não posso marcar. Agora vamos para o outro lado. Traz definições científicas, conta a história de como Franjinha se tornou cientista, propõe experimentos. Aqui, ó, lembra que eu falei que tem mais de uma? Então vamos ver se as pessoas marcaram todas as que eram necessárias. Vamos ver aqui. Traz definições científicas. Quem acha que essa tem que marcar, coloca para mim lá no chat, sim. E quem acha que não tem que marcar, vai colocar não. Então, a primeira está correta. Vamos ver quem acha que tem que marcar essa daqui, ó. Definições científicas. E se fosse lá na nossa avaliação trimestral, você marcaria como resposta. Olha, tem um monte de gente colocando aí, ó. Vamos ver, eu acho que a galerinha está acertando, hein? Vamos confirmar a resposta de vocês? Sim, isso aí, pessoal. Ela traz definições científicas, tanto que nós fomos aí durante a leitura aprendendo o significado de várias coisas aí importantes. Aí sobraram duas. Conta a história de como Franjinha se tornou cientista, propõe experimentos. Tem mais alguma que vocês marcariam? Vocês marcariam a quarta ou a quinta? Eu vou dar mais uma dica. São 3 alternativas que vocês precisam marcar. Já marcamos 2. A primeira e a segunda. Né? A primeira alternativa aqui e a terceira, né? O terceiro quadrinho. Qual vai ser a nossa última marcação? A quarta resposta ou a quinta resposta? Deixa eu ver aqui no chat. Muito bem, ó. Quem prestou atenção acertou. Todo mundo colocando aqui no chat que é o número 5. Certinho. O manual está dividido em partes marcadas por títulos, traz definições científicas e propõe experimentos. E no exercício 3, hein? Inicialmente, o Franjinha apresenta ao leitor uma justificativa, né, por ele ter criado esse manual. Tem alguém que gostaria de responder a número 3 para mim? Roberta diz que sim. Roberta, sim. Pode abrir o microfone. O que você colocou na 3, Roberta? Qual foi a sua resposta? Tia, eu abri parênteses e botei porque muitas pessoas pedem para mim consertar brinquedos e explicar algumas coisas. Ok, a tia só vai falar uma coisa para você. Você não pode colocar parênteses, tá? No início de resposta. Parênteses não, são aspas, tá? Mas nesse caso... Tia, eu botei aspas. Ah, tá, tudo bem. Ah, tudo bem, então. Você quase me matou do coração agora. Então, pessoal, só que aqui, Roberta, a tia ainda vai te dar uma outra dica. Não precisaria você nem colocar as aspas. Você poderia colocar direto a resposta aqui, ó, para justificar por que ele criou o manual dele. Franjinha criou o manual para divulgar suas melhores experiências e contar um pouco sobre o mundo da ciência. Então, foi esse o motivo que o nosso colega lá, Franjinha, da turma da Mônica, criou o seu manual. Então, lá no início do texto... Esther, só um minutinho, deixa a tia só terminar, segura aí o microfone.
Então, presta atenção, ó. Nós temos que responder de acordo com aquilo que nós lemos lá no texto. Então, olha só, inicialmente, o Franjinha, ele diz para o leitor, né, ele explica por que ele criou o seu manual. Então, pessoal, nós temos aí, então, que colocarmos a resposta. Então, olha só, volta lá na página 29, pessoal, lá na cartinha dele. Não é aquela parte que tem sempre alguém pedindo para consertar o brinquedo, não. Desce mais um pouquinho, onde ele diz assim. Ele traz as minhas, ó, por isso a minha última invenção foi este manual. Ele traz as minhas melhores experiências e conta um pouco sobre o mundo da ciência. Então, volta lá na cartinha dele, onde tem lá a fotinha dele com o Bidu, ele fazendo as experiências. É lá no finalzinho que ele justifica por que ele criou o manual. Tá? Não é a parte que fala de consertar o brinquedo, não. Só um minutinho, Esther. Então, olhem só. Todo mundo tem que colocar essa parte aqui, ok? Que ele criou para divulgar as melhores experiências dele e contar um pouco sobre a ciência. Agora, Esther, você pode abrir o microfone. Depois, Alanis. Fala, Esther. Eu coloquei uma resposta diferente. O que você colocou, Esther? Que para ele não é fácil ser um cientista noturno. Não, mas aí foi a que a tia falou. Não tem nada a ver com a criação do manual, não. A resposta tem que ser essa mesmo que a tia colocou. Tanto que está lá na cartinha dele. Tá bom. Ok? Corrija a sua aí. Pode falar, Alanis, o que você colocou? Sim. Oi, Alanis. Pode assim, tia. Para explicar coisas sobre sua vida científica e as suas melhores experiências. Não, aí tudo bem. Tá com o mesmo sentido da minha. Aí dá pra ler. Oi, Ana, pode falar. Divulgar suas melhores experiências e contar um pouco da ciência para o mundo, tá certo? Isso também tá certinho. Tá ok. Pode manter a sua resposta também. Então, enquanto isso, eu tô dando um tempinho aqui, ó, para quem precisa completar ou que na hora de colocar a resposta colocou outra parte, um tempinho aí para completar, tá bom? Pessoal, resposta completa, tá bom? Terminando, vão dando certo aí ao lado, tanto do exercício 2 quanto do exercício 3. Vocês têm isso, essa resposta, ela está lá naquela página 29, naquela assim, vamos lá? Estela, fecha o seu microfone, por favor. João Paulo, você queria falar alguma coisa? Não, tia, eu só levantei a mão para confirmar que eu acabei. Ah, então tá jóia, então, sem problema. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Então nós vimos aí, né? As páginas que nós temos aí, né? No manual, as partes do texto, né? As páginas foram divididas em várias partes, cada uma com um título. Dentro dessas páginas, nós temos as definições científicas e também a proposta de alguns experimentos para serem realizados. Aí na 3, né? Por que ele criou esse manual? É para ele divulgar as melhores experiências e contar um pouco sobre o mundo da ciência. Está lá na página 29, na cartinha que ele coloca assim, oi, leitor. E ali ele fala, então, para o leitor o porquê, né, dele ter criado esse manual. Então, continuando aí, lá na página 35, nós temos aí o exercício 4, que vocês vão ter que marcar que gênero de texto é esse, se é uma notícia, se é uma carta, se é uma fábula. E a tia, quando estava falando sobre o exercício anterior, ela também deu uma dica sobre essa resposta. E aí vocês vão justificar por que você escolheu uma das opções acima. Todos esses gêneros sexuais são conhecidos de vocês. Então tem que marcar qual é o texto que você acha que é. E embaixo você vai justificar a sua resposta. Você vai te explicar, então, por que você escolheu aquela alternativa ali. Então, todo mundo, então, prestando bastante atenção, porque tá fácil. Inclusive, eu falei aqui, ó, na hora que eu estava fazendo a correção de vocês. Ok? Então, eu tenho certeza que a maioria, ou quase todos vocês, né, marcaram a resposta correta. Então, vamos lá.
Alguém gostaria de ler a pergunta para mim e justificar a resposta, dar a resposta e justificar? Vamos. Tia, eu posso. Pode, Stella. Pode ler a pergunta e dar a sua resposta e justificar por que você escolheu. Pode falar, Stella. Que gênero é usado para apresentar esta justificação ao leitor? O que você marcou? Stella? Eu acho que o áudio da Stella... Oi, Stella. Pode falar, Stella. Então, vamos lá. Olhem só, Stella, pode fechar aqui, então, ó, por favor, obrigada. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, notícia, carta e fábula. O texto começa assim: oi, leitor. Então, nós vamos ver aí que, né, nós temos um formato ali que vai nos direcionar a que gênero textual é esse. Esther, pode abrir o microfone. Qual foi a alternativa que você marcou? É carta. Vamos ver se está ok? Carta. Muito bem. E agora vamos ver, então, qual seria a justificativa que eu daria, então, para dizer que é uma carta. O que você colocou, Esther? Qual foi a justificativa? Porque ele está explicando ao leitor sobre o mundo da ciência. Ah, tá. Mas aí você está falando, né, o que tem lá no texto. Mas então nós vamos melhorar essa resposta aí, tá bom, Esther? Quando eu falo que é carta, nós temos uma saudação, nós já estudamos essa aí também lá na outra apostila. Qual é a saudação que tem lá na carta? Oi, leitor. Então, é uma saudação. O corpo da carta, que é o textinho, essa parte que a Esther falou, e a assinatura do franjinha lá embaixo. Então, por isso que nós sabemos que é uma carta. Então, vocês precisam colocar. Tem uma saudação ao leitor, que ele fala lá, oi, leitor, né? O corpo do texto é exatamente o que ele conversa com o leitor nessa carta, e ele assina lá embaixo com o nome franjinha. Ok? Então, nós vamos aí colocar Então, eu tenho que mudar minha leitor. Não, Esther, tem que colocar tudo isso aqui que a tia tá falando, tá? Saudação, o corpo da carta e a assinatura de franjinha. Então, as partes que vocês vão colocar aí, ó. Saudação ao leitor, é a primeira parte. Coloca uma vírgula. Coloca um S maiúsculo aqui, que eu tô falando. O corpo da carta e a assinatura de franjinha. Estela, fecha seu microfone para a tia, por favor. Ok? Tia, eu coloquei diferente. Ah, você colocou o quê? Você colocou o quê, mulher? Ele começa com... Eu coloquei, ele começa com a palavra oi, leitor. Isso é uma saudação. Sim. E essa palavra, a maioria das cartas são começadas com essa palavra. Tá, mas aí você precisa completar então, tá, Murilo? O corpo da carta, que é o texto, né? E colocar embaixo a assinatura. Porque todo mundo, quando escreve uma carta, o certo é você assinar, como o Franjinha fez. Então, você vai acrescentar essas duas respostas aqui no finalzinho, essas duas informações. O corpo da carta e a assinatura de Franjinha. Ok, pessoal? Então, saudação ao leitor, o corpo da carta e a assinatura de Franjinha. Franjinha com letra maiúscula porque é o nome do nosso personagem. Então, todo mundo aí justificando certinho, colocando um certo no exercício número 4, assim que terminar a correção. Então, repetindo, na 4, vocês vão colocar saudação ao leitor, vírgula, o corpo da carta e a assinatura de Franjinha. E aí, terminando, vocês vão dar um certo aí para mim, bem bacana, assim que finalizarem. Vamos lá, então. Aí, pessoal, nós já sabemos lá, né, o que nós temos que colocar em relação ao gênero. Já sabemos que é uma carta lá que o Franjinha, né, mandou para o leitor dele. E agora a gente vai analisar a outra parte que vocês foram lendo aí para mim, até chegarmos no primeiro exercício. Nós vimos lá que o Franjinha, ele construiu, né, ele produziu um manual.
nesse manual nós temos lá várias informações. Aí o seguinte, é perguntado que informações são encontradas na seção ABC das invenções do Manual do Franjinha. Então, eu tenho que ir lá nessa parte de tudo isso que nós lemos até agora e verificarmos, né, o que aparece nesse ABC das invenções. E depois de colocar a resposta número 5, a 6 diz assim: qual é o gênero textual das explicações presentes em ABC das invenções? Nós acabamos de falar que lá na página 29, o nosso amigo Franjinha, ele fez uma carta para o leitor, né? Para explicar por que ele fez um manual. Carta é um gênero textual, manual é outro gênero textual. Então, na primeira parte, nós falamos lá que ele fez uma carta. E agora quer saber qual é o gênero textual das explicações presentes em ABC das invenções. Mamão com açúcar também, porque nós já falamos sobre isso aqui. Então, ó, quais informações são encontradas na seção ABC? Termos científicos e suas definições. Tanto que quando vocês foram lendo aí, vocês foram lendo uma palavra que está em negrito do lado esquerdo e ao lado direito vocês foram lendo o que cada uma significa. Então, ou seja, são as definições de cada um desses termos. Todos vocês acompanharam aí, tanto que a primeira palavra que aparece no ABC, a aerodinâmica. E ali, então, vem o que significa aerodinâmica, e aí foram faladas várias palavras, até motor a combustão. Tudo isso foi dito lá no ABC das invenções, né? O Franjinha foi explicando ali para cada um dos seus leitores o significado dessas palavras. Qual é o gênero textual das explicações? É o verbete, que nós já estudamos isso lá atrás também. Quando nós usamos o dicionário, nós temos lá os verbetes. Nós usamos até o dicionário essa semana, lembra, na aula de segunda-feira? Aí você tem lá a palavrinha do lado esquerdo, em negrito, e do lado direito você tem o significado dessa palavra. Aliás, vários, né? E aí você tem que ver qual é o melhor significado para aquele exercício que você está fazendo. Então, o gênero textual aqui, ó, é o verbete, a parte de explicações. Tia, eu coloquei manual. Não. Aqui ele está perguntando das explicações, então, de cada palavra ali. Ou seja, o nosso colega Franjinha, ele consultou, né, essas palavras para ele colocar lá no manual dele todos os sentidos de cada uma. Então, ele com certeza, por ser um menino muito aplicado, estudioso, ainda mais que ele é um cientista, né? Ele consultou o dicionário. Então, a palavra é verbete. Então, o número 5, termos científicos e suas definições. E o exercício número 6 é o verbete. Número 7. Pode falar, Lavínia, quer perguntar alguma coisa? Lavínia? Tia, posso responder essa questão? Lavínia, deu uma interferência quando você... Você pode repetir a sua pergunta? Eu posso responder essa questão? Sim, pode. Pode já ler a pergunta e responder, por favor. A resposta... Só um minutinho, Lavínia. João Paulo, a Lavínia vai ler agora 7. Tá? Aquela lá era 5 e a 6. A Lavínia vai ler agora. Pode ler, Lavínia. As palavras dessa seção seguem alguma ordem? Qual? Eu botei que sim, a ordem alfabética. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui, que o João Paulo precisa ver. É verbete, João Paulo. A resposta da 6, ó. Verbete com letra maiúscula, tá? Lavínia, você pode, por favor, repetir a sua resposta? Sim, a ordem alfabética. Ok, muito obrigada. Vamos ver aqui então, ó. Sim, ordem alfabética. Lembra que eu falei do dicionário para vocês? Quando nós vamos consultar uma palavra no dicionário, nós procuramos essa palavra de que maneira? Em ordem alfabética. Então, por isso que nós colocamos verbete lá no 6. Porque nós vamos fazer, então, né, a definição de cada uma dessas palavras seguindo uma ordem. Qual é a ordem, então, dos verbetes? Ordem alfabética. Show de bola, Lavínia. Muito bem. Alguém gostaria de ler o exercício 8 para mim?
Fala, Esther. Pode abrir o microfone, Esther. O que as letras ABC indicam? Só um minutinho, Esther. Antes de você ler direto a pergunta, eu preciso que você leia o enunciado do exercício e isso aqui que está na caixinha, ok? Aí depois a Roberta vai ler a letra B. Então começa aqui, Lavínia. Lavínia, Esther, exercício 8. Releia o título da seção do manual. ABC invenção. O que as letras ABC indicam? E aí, Esther, o que você acha que essas letras indicam? Indicam que as palavras estão em ordem. Isso. Vamos ver se a resposta da Esther tá ok. Por enquanto, ninguém apaga nada, espera a tia falar. Aí agora a Roberta vai abrir o microfone, vai ler a letra B para mim e vai dar a resposta dela. Pode ler, Roberta. O que significa invenções? Ô, Roberta, como deu uma interferência quando você estava lendo, eu vou pedir para você repetir a pergunta do exercício. Pode ler. O que significa das invenções? O que você respondeu, Roberta? Que, Roberta? Eu acho que... Tia, tô aqui. Eu acho que as invenções significam o ABC. Então tá, vamos ver, ó. Voltando lá no que a Esther falou. O ABC das invenções indica a ordem alfabética. Lembrando quem? O nosso amigo dicionário. Por isso que a 7, quando a Lavínia respondeu, ela colocou ordem alfabética. Quando a Esther leu o exercício 8, letra A, que apareceram as letras A, B e C, e reparem aqui, ó, elas indicam exatamente isso, ordem alfabética. E nós vamos encontrar todas as palavras em ordem alfabética no nosso amigo dicionário. E na letra B, o que significa, né, das invenções, significa que as palavras, apresentações são referentes a um assunto específico, as invenções. Então, pessoal, significa que as palavras representações, né, são referentes a um assunto específico, as invenções. Então, tudo que vai aparecer ali de significado de palavras está ligado às invenções. Então, vocês podem até resumir aqui, ó. Significa que todas as palavras estão relacionadas às invenções. Tanto que vocês vão observando lá que a cada significado que vocês foram lendo, vocês foram descobrindo ali que a partir daquilo ali, algo foi inventado, construído, analisado, testado, justamente por isso. Entenderam? Então, as palavras, elas representam, né, as invenções que foram colocadas ali. Ok? Então, vamos lá. Marca texto aqui, por favor, nessa caixinha de texto aqui, que fala sobre manual. Eu gostaria que alguém abrisse o microfone e lesse para mim. Por favor. Vamos lá, Maria de... Manual. Volta, tia. Vamos lá, Maria de Fátima. Tá, ler, tia? Pode ler. Tia, volta. Não, Gente, só um minutinho, Maria de Fátima. A Maria de Fátima está lendo. A tia vai voltar daqui a pouquinho. Deixa o microfone fechado para que a Maria de Fátima possa ler. Pode ler, Maria. O manual é um gênero formado por textos com funções variadas. Expor informações e dar instruções sobre um dispositivo, orientar procedimentos de trabalho ou auxiliar o leitor na solução de problemas. Ok, todo mundo passando marca-texto aqui. Aqui nós temos, então, o significado desse gênero textual manual, que nós estamos aí, que o nosso amigo Franjinha, né, elaborou. Vimos aí que as palavras todas aparecem em ordem alfabética, e essas palavras, né, são as apresentações, elas representam os sentidos de cada uma dessas invenções. Ou seja, tudo que está ligado no manual dele são sobre invenções. Por isso que ele trouxe cada palavrinha ali com o seu significado. E aí, como eu disse, ele usou o dicionário
e aí nós fomos aí vendo, né, o significado de cada uma delas. Então, um assunto específico, por quê? Porque cada palavrinha ali tem um sentido para uma determinada situação ali de alguma invenção, né, que eles puderam e precisaram utilizar. Então, a seção Teste seus reflexos, ela explica como acontecem os reflexos no corpo, conta como o reflexo foi descoberto, propõe experimentos e ensina a realizá-los, ou propõe um jogo e ensina a realizá-lo. Vou dar uma dica. São duas alternativas que vocês precisam marcar. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou deixar aqui mais um pouquinho, completando aí o número 8, a letra A e a letra B, e eu vou dar mais uma dica. Na 9, vocês precisam marcar duas alternativas para mim. Então, ó, já dei uma dica, agora o restante é com vocês. Prestem bastante atenção o que essa parte traz, então, de respostas para o nosso manual lá. O que essa seção traz lá? Vamos lá, pessoal. Quem já marcou, coloca lá no privado para ti qual foi, ou quais foram, né? Porque eu falei que são duas, as alternativas que vocês marcaram. Quem marcou uma só vai ter que achar outra, que são duas. Deixa eu ver quem está colocando duas respostas. Ó, quem está colocando só uma, a tia não vai considerar, porque a tia pediu para colocar duas. Já dei a dica. Tem gente aí que está... Ó, vamos prestar atenção, hein? Vamos ver aqui, então, se a galera acertou. A primeira, quem colocou a primeira, acertou. E quem colocou a terceira também acertou. Explica como acontecem os reflexos no corpo e propõe experimentos e ensina a realizá-los. É a primeira e a terceira alternativas. Ok? Com isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Chegou o sucesso. Só um minutinho, tem uma tarefa de casa. Página 28 é pessoal. Então, vocês vão aqui, ó, pensar em algo bem bacana, de uma ideia mirabolante, e vocês vão fazer essa atividade aí para mim, que é pessoal. Portanto, não tem o gabarito dela lá, porque a atividade de vocês, a resposta, então, é pessoal. Então, vocês vão pensar em alguma coisa aí e vão marcar, né, fazer essa atividade aí para mim, usando bastante a criatividade de vocês, ok?